Presidente do Instituto Liberal, colunista da revista Veja e do jornal O Globo. É formado em Economia pela PUC do Rio de Janeiro e tem MBA em Finanças pelo IBMEC. Trabalhou no setor financeiro de 97 a 2013. É autor de 8 livros, sendo os mais recentes Privatize Já, pela Editora Leia, e Esquerda Caviar, pela Record. É membro fundador do Instituto Millennium. Foi vencedor do Prêmio Libertas, em 2009, no 22º Fórum da Liberdade. Com a palavra, Rodrigo Constantino. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Bom dia, Diogo. Bom dia, Donald. É um prazer e uma honra estar na presença desses dois grandes pensadores e agradeço a todos pela presença também. A abertura do painel de manhã é sempre um desafio extra, além de falar antes deles, porque vocês estão acordando e vamos lá, vamos tentar não botá-los dormindo novamente. O tema da liberdade econômica e tentando criar esse elo com a liberdade política, que Hayek tão bem fez no livro que define o tema desse Fórum da Liberdade, né, o Caminho da Servidão, é um desafio e tanto, mas é fundamental, porque, infelizmente, pouca gente entende ainda que sem liberdade econômica não há possibilidade de liberdade política. Os índices de liberdade econômica, medidos, por exemplo, pelos institutos canadense Fraser ou americano Heritage Foundation, colocam lá tem uma enorme correlação entre os países com maior liberdade econômica e aqueles com os melhores níveis de desenvolvimento humano e tudo mais. Não é pura coincidência a tal correlação. Há um claro efeito de causalidade entre eles. É por conta desse amplo espectro de liberdade econômica que esses países são desenvolvidos e oferecem indicadores sociais tão melhores. E por que isso acontece? Essa é que é a nossa tentativa aqui de elucidar e tirar algumas dúvidas. A principal resposta que eu daria, de forma muito sucinta, óbvio, é o mecanismo de incentivos. Né? O livre mercado ele lida com o escrutínio dos sócios, dos próprios donos do capital, preocupados com a alocação desses recursos escassos. E aqui é o termo-chave, né? Os marxistas acham que os recursos são infinitamente abundantes, e aí não há aquilo que o próprio Hayek chamava de problema econômico. O problema econômico é como alocar eficientemente recursos escassos. Ninguém se preocupa muito com ar, porque a gente respira e não sente a sua escassez, né? Mas os outros recursos são todos escassos. Então, precisa saber como é a melhor forma de alocá-los. No livre mercado, com propriedade privada e em busca do lucro, esses próprios donos do capital, os acionistas das empresas, eles têm total preocupação com a alocação desses recursos, enquanto que o Estado, do outro lado, lida sempre com os recursos da viúva, com dinheiro que é de todos, portanto, não é de ninguém. Além disso, há uma flexibilidade muito maior quando se trata do mercado. No setor público, até pela questão burocrática e tudo mais, há um engessamento na tomada de decisões. A gente pode pensar na Lei 8666 de licitações e várias outras coisas. A natureza da burocracia é ser mais rígida e seguir protocolos fixos, enquanto que do lado da iniciativa privada há uma flexibilidade de ajuste muito maior. Além disso, a iniciativa privada pode premiar o mérito, premiar o resultado efetivo daqueles funcionários e punir a incompetência. E punir a incompetência, que é tão importante quanto. Enquanto que no lado do setor público há estabilidade de emprego, há muito mais dificuldade de você criar esse mecanismo de stock options, de prêmios mais agressivos para os melhores funcionários. Além disso, e aí talvez seja a maior inverdade divulgada pela esquerda, o empresário, o empreendedor, ele foca no longo prazo. Ele sim foca no longo prazo. Essa mentalidade de que ele vai querer explorar ao máximo os recursos com visão de lucro imediato é mentira. A aula básica de finanças vai nos mostrar que o valor presente de qualquer ativo é o fluxo de caixa dele gerado ao longo do tempo, trazido ao valor de hoje por uma taxa de desconto. Então, aquilo que o ativo pode gerar de caixa ao longo de um tempo bastante relevante, aquilo é que vai mudar totalmente o valor da empresa dele. Então, o dono ele tem total interesse em usar de forma racional aqueles recursos escassos para maximizar a geração de caixa ao longo do tempo. Enquanto que o político, o burocrata do outro lado, ele tem necessariamente que adotar um foco míope, porque ele está de olho nas próximas eleições.
Então, o foco do setor público costuma ser de curto prazo. A figura-chave aqui, nesse processo que a gente está discutindo, é, obviamente, a figura do empreendedor. Eu uso aqui o conceito do Schumpeter, né, um economista austríaco, que falava da destruição criadora. Né? A gente pode pensar em várias inovações que tornaram obsoletas as formas de produção antigas. Né? Por exemplo, a luz elétrica aposentou as velas e lampiões, o computador aposentou a máquina de escrever, o carro de Ford aposentou as carroças. Toda essa destruição criadora que os empreendedores trazem ao mercado, ela gera, obviamente, tensões, porque os produtores das coisas obsoletas eles vão reclamar. Do lado do Estado, a gente vai ter, então, empresários tentando, numa espécie de simbiose com os poderosos, criar mecanismos de proteção àquilo que é obsoleto. Né? O economista Bastiat fez uma petição irônica contra justamente os produtores, contra o sol, né? Na verdade, ele fazia dumping, ele prejudicava os produtores de vela, querosene e tudo mais para iluminação. Então, foi uma sacada genial para mostrar que o lado do setor público, em associação com empresários obsoletos, tendem a impedir essa ruptura causada pelos empreendedores schumpeterianos. Além disso, traria também a função de empreendedor aqui de um outro austríaco, Israel Kirzner, que falava da postura sempre alerta do empreendedor. Ele é aquele que está, justamente por seus mecanismos de interesses, de incentivos, atento a toda a possibilidade de arbitragem, de ineficiências na economia de mercado para poder atender de formas melhores a demanda dos consumidores, de nós todos. Além disso, ele tem um espírito pouco avesso ao risco. Então, é fundamental numa sociedade esses empreendedores tomando iniciativas ousadas, arriscadas, que podem, inclusive, acabar em insucesso, em bancarrota. Mauá foi, obviamente, o grande empreendedor do Brasil, né? E é importante a gente mencioná-lo, porque ele empreendeu em várias áreas: banco, iluminação pública, ferrovias, coisas grandiosas que também na mentalidade vigente do Brasil, a gente acha que se o setor público não fizer, ninguém fará do lado privado. Mentira! Os Estados Unidos, por exemplo, começaram o setor de petróleo com uma iniciativa privada, prospectando lá na Pensilvânia no século XIX. E hoje existem mais de 30 empresas nesse setor privadas. Nós temos a Petrobras, né? Acho que não é uma alternativa melhor. Né? A gente está vendo o uso político da Petrobras, o que é o outro grande risco de concentrar o lado empresarial e empreendedor no Estado. O motor de inovação e progresso de uma sociedade, portanto, são os empreendedores. Eles deveriam ter nomes de rua, não políticos, que criam obstáculos ao progresso no país. A visão coletivista do presidente americano Obama, por exemplo, que fez um discurso recentemente alegando que o mérito do progresso era coletivo, né, que ele tentou desqualificar, de certa forma, a figura individual do empreendedor, né, dizendo que tudo aquilo que o empreendedor fez, mal ou bem, ele bebeu, ele aproveitou do que havia na sociedade. Isso é parcialmente verdade, mas ignora o essencial. Né? É que nem o biquíni. O biquíni mostra muita coisa, mas esconde o essencial. E, nesse caso, ele esqueceu o seguinte: aquilo que estava ali na sociedade para todos podia ser usado por qualquer um, mas não foi. Foi feito por alguns indivíduos. E, às vezes, começando numa garagem com um capital inicial de $1.000. Qualquer um teria acesso. Então, novamente, a figura do empreendedor é a figura que faz toda a diferença. Hayek falava também da importância fundamental do mecanismo de transmissão de informação relevante nessa economia de mercado, que são os preços livres. Cada um de nós detém uma parcela de informação relevante, até porque as demandas são subjetivas. Cada um tem suas preferências individuais. E do lado da oferta, há todo um mecanismo complexo de alocação de recursos. A única forma de você transmitir informação relevante de um lado para o outro é o mecanismo de preços livremente formados na economia. Da alternativa estatizante, nós temos o quê? O controle de preços. A Gosplan era uma entidade na União Soviética que tentava, com modelos complexos, econométricos, administrar 30 mil preços. Qual foi o resultado? Sputnik no céu e faltava papel higiênico nas prateleiras. E não é coincidência que o socialismo do século XXI
na Venezuela tenha gerado o mesmíssimo resultado. Ausência de tudo e escassez generalizada e racionamento. É a única opção que acontece quando adota-se esse caminho de controle de preços. E isso vai asfixiando a liberdade dos indivíduos, porque cada novo controle gera mais escassez, mais racionamento, e aí o governo tem que ir cada vez mais controlando todos os setores da economia. Leva ao caminho da servidão. Nós não sabemos, a priori, qual será o método mais eficiente e os produtos mais demandados. Apenas um ambiente de ampla liberdade poderá gerar uma alocação eficiente desses recursos escassos. O que Hayek chamava atenção, então, era para essa ordem espontânea. Essa expressão que parece um oxímoro, mas faz muito sentido, que tem muito a ver com aquela mão invisível de Adam Smith. Isso como contraponto ao quê? A visão de engenharia social dos estatizantes, que querem controlar tudo de cima para baixo, com uma visão holística da economia e com uma arrogância de um saber que eles não detêm. Mesmo que você juntasse os mais sábios economistas do mundo numa sala, eles não conseguiriam tocar a economia de forma eficiente. Imagina juntando Guido Mantega, Dilma e Mercadante. Hayek chamava atenção, nesse mesmo conceito ainda, para a formação natural das instituições numa sociedade. Fazendo uma analogia, por exemplo, às formações rochosas. Isso contra essa visão que esses estatizantes têm, que esses positivistas, desenvolvimentistas têm, de olhar a economia e a sociedade como uma espécie de tabuleiro de xadrez, onde você pode, ao seu bel prazer, mexer nas pecinhas e gerar um resultado eficiente. Não funciona assim. E um exemplo muito interessante que Hayek nos dava era a formação da língua de um povo. A língua de um povo, o inglês, o francês, até o português, isso é uma tentativa e erro, um mecanismo, um organismo vivo que vai ao longo do tempo sendo criado. Quando um sujeito que era genial, não era o ex-presidente Lula querendo fazer reforma ortográfica, era um sujeito genial, e ele veio com a ideia do Esperanto, uma língua mais racional, mais prática. Qual o resultado do Esperanto hoje? Nem 10 milhões de pessoas num planeta de 7 bilhões de habitantes falam Esperanto, enquanto que o inglês é a língua adotada de forma voluntária. Essa gente detesta o voluntarismo por isso. A voluntariedade, a ordem espontânea. Eles querem impor a sua visão limitada de mundo aos demais. Portanto, respeitemos essas formações naturais das instituições que nós herdamos, em tradições e tudo mais. Contra essa visão estatizante que quer fazer tábula rasa disso tudo e criar, como se fosse ex nihilo, uma sociedade nova de suas cabeças pequenas e arrogantes. Intervenção nesse mercado livre, portanto, gera distorções enormes na alocação dos recursos escassos. Aquilo que os economistas austríacos chamam de malinvestments. A gente cansou de ver isso aqui no Brasil. Você distorce totalmente o mecanismo de preços, gera incentivos totalmente inadequados para os investidores, que passam, então, quando você concentra tanto poder no Estado, a ponto de uma canetada definir o destino de um setor ou de uma empresa, você passa, então, a colocar os investidores preocupados em investir, entre aspas, em lobby em Brasília, em vez de competitividade e produtividade para poder ser mais eficiente no livre mercado. É isso que nós vimos no Brasil nos últimos anos. Todo mundo batendo a porta do governo em Brasília, em troca de um subsídio do BNDES, que, obviamente, a torcida toda do Grêmio, do Internacional e do Flamengo também desejam, porque é uma taxa de juros abaixo da inflação. Só que poucos conseguem, apenas os amigos do rei. Isso é o patrimonialismo, isso é o capitalismo de laços, capitalismo de Estado, que é o grande mal do nosso país. E gerou o quê? Gerou JBS, Ike Batista, esse tipo de seleção de campeões nacionais do seu Luciano Coutinho, que, não obstante, não por acaso também, na década de 80 era defensor da lei da informática. Quem tem um pouco mais de idade vai saber que isso jogou o país e condenou o país no atraso tecnológico. É a mesma mentalidade, protecionista e arrogante, de que o governo irá selecionar os melhores empreendedores do país. O cão não morde a mão que o alimenta. Esse é o outro grande problema desse modelo de concentração de poder econômico no Estado.
todos os empresários passam a ser, então, reféns do governo, porque eles temem não só o uso arbitrário desse poder, né, que no Brasil até o passado é incerto, como eles querem as benesses distribuídas pelo Estado. Então, nós temos um ambiente onde empresário quase nenhum tem coragem de bater no governo. E isso destrói a liberdade política no país, uma vez mais. Fora o uso das estatais para esses fins políticos. Os Correios, por exemplo, foi um caso escandaloso em Minas Gerais, né? A Petrobras foi outro caso escandaloso. Nós estamos vendo hoje o tamanho, a magnitude da corrupção instalada dentro da Petrobras por uma quadrilha, uma máfia, uma organização criminosa disfarçada de partido, que é o PT, para desviar recursos para suas campanhas e se perpetuar no poder, seu único projeto político. Além disso, Hayek chamava atenção também que é possível ter liberdade econômica sem liberdade política. Pode não ser o ideal, mas é possível. Hong Kong, Singapura, Chile, na época da ditadura de Pinochet, e não por acaso foram lugares que prosperaram, apesar da condenável e abjeta ditadura política. Mas não é possível, do outro lado, você ter liberdade política sem a liberdade econômica. Isso não existe em lugar algum do mundo. Quando você não tem liberdade econômica, você mata a possibilidade de liberdade política. Portanto, o caminho da servidão, como muito bem diz o convite, a provocação desse fórum, é o caminho da gradual concentração de poder no Estado. E Hayek chama atenção disso com a epígrafe do livro de David Hume, filósofo escocês e amigo de Adam Smith, que diz que raramente se perde a liberdade de uma só vez, num só golpe. Normalmente a liberdade é perdida como aquela metáfora do sapo escaldado. Vai esquentando, esquentando, até a hora que ele percebe, ele já está chamuscado. É assim que tem acontecido na América Latina bolivariana. E, para dar um exemplo, entre tantos que poderiam ser citados, da perda de liberdade política sem a liberdade econômica, nós vimos o que fizeram na Argentina em relação à liberdade de imprensa, um pilar fundamental de qualquer sociedade livre. O que fizeram? O governo detinha o controle da empresa de distribuição de papel. Sem papel, você não consegue imprimir jornal. E aí o governo simplesmente asfixiou, dessa forma econômica, os veículos que eram críticos à sua gestão. Portanto, repito, sem liberdade econômica não há liberdade política. Essa é a mensagem principal que eu queria deixar aqui hoje. Na época da França de Luís XIV, com seu ministro Colbert, né, intervencionista ao extremo, reza a lenda que ele reuniu lá alguns empresários e perguntou o que mais ele poderia fazer por aqueles empreendedores, né, para melhorar a economia. No que um deles teria respondido: não nos deixe em paz, não faça nada. Daí surgiu a expressão laissez-faire, laissez-passer. Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar aqui como conclusão, né? O governo que pouco atrapalha, muito ajuda. A liberdade tem que ser defendida por todos nós como um pacote. Liberdade de consciência, liberdade de expressão, de empreender, de consumir. Contra isso, nós temos, do outro lado, todos os tipos de coletivistas autoritários. Eles defendem uma visão protecionista, paternalista do mundo. Eles é que são nossos inimigos. Eles é que matam a nossa possibilidade de viver num país mais próspero e, portanto, que é o corolário disso, mais livre economicamente. Eu estive, para finalizar, num colóquio agora em Petrópolis e tinha muitos gaúchos e me foi entregue esse livro de presente, Mauá, Paradoxos de um Visionário, comemorando os 200 anos de seu nascimento. O maior empreendedor que o Brasil já teve. E muito pouco lembrado, infelizmente. Deveria ser mais falado. Tem um lema que era muito caro ao Mauá, que eu uso para fechar aqui, chegando ao término da minha palestra. O lema dele era: o melhor programa econômico de governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem. O quão distante, eu deixo como provocação, o Brasil está desse ideal. Num país onde o governo faz tudo, se mete em tudo, até em como o pãozinho francês vai ser vendido, nas tomadas que teremos na nossa casa, arrecadando para isso quase 40% de tudo que é produzido pela iniciativa privada, e para entregar em troca apenas leis estúpidas
e arbitrárias e muita corrupção e ineficiência. Chega, está na hora do Brasil dar uma chance, finalmente, à liberdade. Um fantasma que existe apenas na mitologia canhota, o neoliberalismo, e que nunca nos deu o ar de sua graça. É isso, obrigado.